Novo atacante no fronte do Flamengo. BH sofre revés na justiça. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou? Então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. E o Flamengo encerra nesta terça-feira a preparação para o duelo diante da equipe do Internacional pelo jogo da ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. A atividade aconteceu ali por volta das 3h30 da tarde. Acabou o milho, acabou a pipoca, agora é hora de separar os homens dos meninos, porque o Felipe Luiz já montou a sua escalação para o enfrentamento diante da equipe do Internacional, tá? Algumas mudanças serão naturalmente forçadas na equipe do Flamengo, como, por exemplo, De Arrascaeta, que está fora em virtude de um terceiro cartão amarelo tomado na última rodada da Libertadores contra o Deportivo Táchira, e provavelmente quem deve herdar a posição dele ali é Gonçalo Plata. Mas calma que eu tô apurando algumas situações ainda, devo trazer para vocês a informação aí no outro dia, né? No vídeo da manhã, mas terminou, tá encerrado na cabeça dele, já decidiu o time para enfrentar o Internacional. Eu, sinceramente, espero que isso não se confirme, tá? Porque o Gonçalo Plata, eu tenho cada vez mais convicção que ele rende mais caindo pelo lado direito. E vem rendendo bem assim nas últimas partidas que ele jogou por ali, né? Atuando pelo Flamengo, beleza? Minha galera, o negócio é o seguinte, uma informação que já era evidente, mas agora a gente traz aqui como dado estatístico para confirmar, né, como beneficiam o Palmeiras nesse campeonato brasileiro, aliás, em outros campeonatos brasileiros, desde que o VAR foi implementado no Campeonato Brasileiro por pontos corridos, que foi no ano de 2019, que o Flamengo foi campeão, inclusive derrubando uma mentira de que, não, veja, o Flamengo, ele agora não vai ser mais campeão de nada porque a arbitragem não vai poder ajudar o Flamengo, agora tem o VAR. O Flamengo foi campeão daqueles 2 campeonatos brasileiros, os primeiros com a adição do VAR. Mas pasmem, ou melhor, confirmem a sua tese. O Clube Paulista é o time com mais decisões favoráveis do VAR desde a sua implementação no Brasil, com 54 intervenções favoráveis ao Palmeiras desde o ano de 2019. É inacreditável, é assustador esse número. E, cara, isso aí tem um motivo. O Palmeiras hoje é o clube com a maior força de bastidor que tem nas entidades, sobretudo na CBF. E também muito em função da pressão que eles fazem ali na entrevista coletiva com a Abel Ferreira, da Leila dando entrevista. Por isso que eu bato tanto nessa tecla, dizendo que o Flamengo ele precisa se expor mais nessas entrevistas, para que os árbitros que forem prejudicar o Flamengo, seja por ruindade, enfim, pensam 2 vezes antes de prejudicar o Flamengo. Porque quando é para prejudicar o Palmeiras, eles pensam 1, 2, 3, 4, 5, 50 vezes antes de prejudicar a equipe do Palmeiras. Beleza? Galera, voltando ao assunto da Copa Libertadores da América, acabou. O que, Pedrão? Ingressos esgotados para decisão no estádio do Maracanã. Cerca de 58 mil ingressos foram comercializados para essa partida e a expectativa é de um público acima da casa dos 65 mil torcedores no Maracanã. Vai ter um mosaico incrível no setor leste para essa partida diante da equipe do Internacional. E, cara, vai ter uma atmosfera absurda para que o Flamengo consiga buscar essa vitória dentro do estádio do Maracanã, o que é importante, importantíssimo. Eu sempre digo aqui, sim, empatar já é ruim, mas aí, beleza. Agora, se você perde o primeiro jogo em casa, você tá frito. Você tá frito. O Flamengo já caiu assim no ano passado, perdendo o Penharol em casa, caiu nesse ano perdendo para o Atlético Mineiro, aí falando já de outra competição mata-mata, que foi a Copa do Brasil, perdeu em casa também, acabou
conseguindo o resultado fora de casa, mas depois no pênalti foi aquele desastre. O que é interessante também é que o Atlético Mineiro pegou o Cruzeiro, né? Pegou em tese o time mais forte aí no sorteio da Copa do Brasil, né? Tem um Botafogo também que é forte, mas se ferrou gostoso, né? O Atlético Mineiro. Mas enfim, estão seguindo aí na competição, mas vão cair. Vão cair, fique despreocupado. Ó, os uniformes foram definidos para a partida de amanhã. Não tem essa história de camisa número 3, essa história de invenção, de coisa e tal. O Flamengo vai jogar com a sua camisa, o seu manto rubro-negro, calção branco, meião rubro-negro. O goleiro do Flamengo predominantemente com a cor amarela. Só não vai amarelar, hein, Rosa? Tá na mãozinha furada, a mãozinha de sacola, como o pessoal do comentário aí costuma dizer, né? Saindo do gol, caçando borboleta pela madrugada. O árbitro vai vestir azul, calção preto, meião azul, para assustar o Grêmio, para assustar o Inter, que é do Grêmio. O Grêmio tá na pinda aí, mas danada aí, perdeu pro Sport. O Internacional, camisa branca, calção vermelho, meião branco, tá? Essa vai ser a configuração dos uniformes aí para a partida de amanhã entre Flamengo e Internacional. O Flamengo com o seu imponente rubro-negro presente no Maracanã. Inclusive, amanhã pode ser uma data especial para o Flamengo, tá? Isso porque o Flamengo tá a 2 gols de completar 350 gols marcados na Copa Libertadores da América. Seria um placar maravilhoso, né? Imagine você, o Flamengo vencendo o Internacional no Maracanã por 2-0 e levar uma vantagem absurda para jogar a partida da volta em Porto Alegre, e entraria ali para o seleto grupo de times pela Copa Libertadores que possuem mais de 350 gols. E é incrível, porque o River tem 600 e tanto, o Nacional tem 500 e tanto, o Peñarol 500 e tanto, o Olímpia 400 e tanto, o Boca 400 e tanto, né? O Flamengo entraria para esse grupo aí seleto de equipes com muitos gols na Libertadores. Pessoal, o negócio é o seguinte. Um alerta que foi feito pelo Mauro César Pereira na imprensa e que eu concordo muito com ele, e acho até que de forma injusta as pessoas atacam ele, querendo dizer que ele está, de alguma forma, querendo plantar uma crise no Flamengo, mas quando na verdade é completamente o oposto. Isso é justamente para que nós, torcedores, como os maiores patronos do Clube de Regatas do Flamengo, possamos exercer o dever de fiscalizar o Flamengo e não deixar que a vaidade das pessoas que tocam o Flamengo, ou que já tocaram um dia, fique acima dos interesses do Flamengo. Vamos lá. Há mais ou menos uma semana foram publicadas várias matérias dizendo que a reunião que aconteceu no Conselho Deliberativo ontem seria o começo do fim da construção do estádio do Flamengo. Como na verdade foi o oposto. Porque a reunião de ontem do Conselho Deliberativo foi para apresentar os números positivos que o Flamengo tem em relação ao Maracanã, do lucro, que inclusive é superior ao lucro do ano passado. Se a gente for pegar o primeiro turno da competição, se a gente for pegar o do ano passado, o turno inteiro da competição do Campeonato Brasileiro de partidas realizadas no estádio do Maracanã, o Flamengo em um turno conseguiu um lucro 4 milhões superior em relação à bilheteria, em relação a todo o campeonato do Flamengo comandante no Maracanã. Então o BAP apresentou isso nessa reunião, ele apresentou situações do estádio do Flamengo, falou sobre o novo estádio do Flamengo, várias situações. E algumas pessoas, sobretudo aquelas que eram da antiga gestão do Flamengo, a todo momento eles tentam plantar esse tipo de coisa na imprensa. Por exemplo, como essa matéria que foi o jornal o Globo que fez, né, dizendo que a reunião seria o começo do fim do estádio do Flamengo, né? Segundo conselheiros, essa reunião seria para isso. Então veja como
as pessoas, elas querem, não só da oposição, da atual situação também, de repente pode acontecer algo nesse sentido, mas elas querem colocar a vaidade delas acima do interesse do Flamengo. E isso precisa sim ser exposto. O dedo precisa ser colocado na ferida. E isso de forma alguma é criação de crise. Isso daí é mostrar para o torcedor, para ele perceber que, veja, o maior inimigo do Flamengo é o próprio Flamengo. Porque, meu amigo, Flamengo estruturadinho, tudo certinho, as engrenagens funcionando, ninguém para o Flamengo. Ninguém para o Flamengo. Então, assim, essa é a maior ameaça. Então, que o torcedor fique atento com esse tipo de coisa. Em nenhum momento, não sou aqui porta-voz do BAP, mas em nenhum momento ele disse que não vai construir estádio. O que ele está querendo dizer é, precisamos angariar recursos para construir estádio. Você sabia, de acordo com o projeto para a construção do Flamengo, envolvendo todos os custos, o estádio sairia aí a 2, quase 3 bilhões de reais. A partir do momento que o Flamengo pega o martelo, bate na mesa e fala, vamos construir estádio, o Flamengo se torna o clube mais endividado do país. Mais até que o Corinthians, que vive uma crise sem fim. Pedrão, mas aí busca parceiros. É exatamente isso. Só que isso leva tempo. Você buscar parceiros, você angariar recursos. Isso leva tempo, não é da noite pro dia. Então o torcedor tem que ter paciência. O estádio vai sair. De repente vai demorar mais um pouco. Mas não pode, de forma alguma, o Flamengo ser prejudicado com a construção abrupta do estádio, como está o Corinthians, por exemplo. E como algumas pessoas querem empurrar essa pressão nos bastidores. Né? Enfim, é uma pequena pitada da situação que vive a política do Flamengo que eu quero trazer aqui para vocês, porque é sim importante. O torcedor não pode ser alienado. Ou então você que quer ser alienado, então, meu amigo, a procurar tá turma. Pessoal, o troféu original da Copa Libertadores da América fica exposto no Barra Shopping, no Rio de Janeiro, entre quinta a domingo, dia 14 até o domingo, dia 17. Visitantes podem participar do tour gratuitamente. Depois ele será exposto em São Paulo, do dia 21 ao dia 24, no Shopping Eldorado. Então vai lá, torcedor rubro-negro, que é o clube do Rio de Janeiro que está mais familiarizado, né, com a Taça Libertadores da América. Vai lá curtir um pouquinho, né, porque quem sabe ela vai ser nossa e o Flamengo vai cravar uma quarta plaquinha ali, sendo o primeiro clube do Brasil com 4 Libertadores. Pessoal, Carlo Ancelotti amanhã vai ao estádio do Maracanã para assistir Flamengo e Internacional. Então, alô, jogadorada do Flamengo, fiquem atentos aí que o Carleto Ancelotti estará presente aí no estádio do Maracanã para essa partida entre Flamengo e Internacional, beleza? Flamengo e Pixbet se reúnem para alinhar o fim do patrocínio. Que isso, Pedrão? É o patrocinador master do Flamengo. É o que mais coloca dinheiro no Flamengo. Pois é, mas olha aí. Flamengo e Pixbet estão negociando o fim do contrato de patrocínio. O motivo é o atraso no pagamento de 2 cotas de 27 milhões e 500 mil reais pela empresa. O acordo entre o clube e a patrocinadora Master tinha validade de 4 anos, totalizando o valor de 470 milhões de reais. E para além disso, né, desse atraso no pagamento da Pixbet, a Superbet está vindo com tudo aí para patrocinar o Flamengo, tá? Né, aqui para ser o novo patrocinador master do Flamengo. Aí, tá aí. Inclusive teria interesse em pagar a multa rescisória do contrato do Flamengo com a Pixbet para que fizesse tal. Mas com esses atrasos de pagamento, o Flamengo tem motivo de sobra, né, para encerrar o contrato. Não pagou, ué? Vai ficar igual o Corinthians lá? Vai ficar igual o Internacional? Enfim, não paga também o Flamengo? Pô, o Flamengo ele atrai caloteiro, viu? Vou te contar uma história.
Mas vamos lá, não tô dizendo que a PixBet é caloteira não, tá, gente? Pela madrugada. Mas tá atrasando aí, né? Pelo menos um ano. Enfim. Galera, o Flamengo tá meio com as chegadas, né, desses reforços do Carrascal, Samuel Lino, que tá entrando muito bem nas partidas, tá meio mosca morta aí no mercado, mas não tá morto não, viu? O Flamengo se mantém ativo no mercado da bola, o Flamengo segue atento no mercado em busca de boas oportunidades para reforçar o seu elenco. Além disso, internamente, a diretoria considera grande demais o elenco e quer realizar algumas saídas antes da chegada de novos jogadores. O clube também se protege do assédio, como por exemplo, que recebeu do Léo Ortiz, né, de clubes da Itália, como a Roma, a Juventus, o nome dele já foi ventilado também, lá no Al Nassr, do Mister Jorge Jesus, tá? Então tem isso tudo, renovações, o Varela aí assinando em breve um contrato de renovação com o Flamengo, já está bem encaminhada a situação. Então tem todas essas questões também a serem resolvidas, mas o Flamengo não acabou no mercado, tá? Inclusive, hoje cedo, teve uma entrevista do Lucas Fasson ao Sport Express, lá da Rússia, que ele fala o seguinte: não sei, o Flamengo pode estar interessado na minha contratação, mas tenho contrato com o Lokomotiv por mais um ano e estou focado em trabalhar aqui. Aí muitas pessoas já começam, Pedrão, tá vendo, o cara não quer vir e coisa e tal. Claro, cara, você quer que ele fale o quê na entrevista, né? É evidente que ele vai demonstrar respeito ao clube, assim como o Gerson também. Ah, não, tem um contrato aqui, já tá lá no Zenit. E uma coisa que chama atenção em relação ao Lucas Fasson é eles estão buscando a contratação do João Vitor do Vasco, que talvez já seria uma reposição pela saída do Lucas Fasson. Tá? Tem isso também. Se ventila no Flamengo a possibilidade do atacante Mitrovic, atual jogador do Al Hilal, mas que o Al Hilal deve despachar, porque o Darwin Nunes foi contratado, tá? Pelo Al Hilal, então eles vão se livrar, inclusive planeja pagar uma rescisão contratual de 158 milhões para dispensar o jogador vai ficar livre no mercado. Então aparece, quem sabe, como uma possibilidade do Flamengo contratar, tá? E tem a questão do Beltrán, que o Flamengo não desiste, o cara também não quer vir, e que eu não entendo porque o Flamengo não desiste, já que o cara não quer vir. Enfim, ainda estão tentando ainda convencer o jogador a vestir a camisa do Flamengo, né? Pessoal, o Ministério Público do Distrito Federal recorreu da decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e quer Bruno Henrique do Flamengo réu por estelionato, galera. Pois é, juiz do caso Fernando Brandini Bargallo acolheu apenas a denúncia por fraude esportiva e alegou que o jogador não apresenta risco de fuga. Ele já é réu na situação de fraude esportiva. Mas além da situação de fraude esportiva, o Ministério Público quer que o Bruno Henrique se torne réu também por estelionato. O que aí iria agravar, né, a situação do jogador, né? Cara, eu tenho para mim que, por mais que ele seja inocente, e aí eu não posso falar que ele é culpado aqui, ele tem a presunção de inocência, tudo isso mexe com a cabeça do jogador. Mexe, sem dúvida nenhuma. E não é por acaso que o rendimento dele tá baixo. Porque tá assim, tá nítido que tá muito abaixo em relação às outras temporadas. Ele começa até bem a temporada, depois ele cai e tem alguns lampejos ali de jogar bem. Eu acho que o Flamengo deveria ver isso aí direitinho, viu? Porque o Felipe Luiz ficar escalando o jogador, acho que só expõe, viu? Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.